Olá, meu nome é Gustavo Gomes e eu sou médico nuclear da Clínica Núcleos. Nesse vídeo eu apresento um trecho do webinar Manejo do carcinoma diferenciado da tireoide e iodo refratário, onde a colega endocrinologista doutora Cristiane Geice fala sobre a visão do endocrinologista sobre o tema. Para assistir o webinar completo, clique no link na descrição do seu vídeo. Fique bem e até uma próxima. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada a todos. Eu agradeço o convite da Núcleos, né, especialmente feito pelo Gustavo, para falar nesse assunto, que é um assunto que é tanto do meu interesse. Realmente foi foco de pesquisa minha recentemente, e é um assunto que muito me interessa. Eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. E, inicialmente, falando sobre o câncer de tireoide, nós sabemos que corresponde a cerca de 2% dos diagnósticos de câncer no mundo inteiro. É, sem dúvida, a malignidade endócrina mais comum. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o câncer de tireoide corresponde à quinta neoplasia no sexo feminino. E um estudo epidemiológico que observou de 1990 até 2017 notou um aumento de 169% nos casos incidentais de câncer de tireoide, o que em grande parte se deve ao excesso de diagnóstico, né, o sobrediagnóstico, mas também observou um aumento considerável no número de mortes, em torno de 87%. Quando se fala em câncer de tireoide, a maioria das vezes nós estaremos nos referindo ao carcinoma diferenciado de tireoide, que corresponde a 90 a 95% dos casos. Esse câncer tem origem nas células do epitélio folicular da tireoide, e dentro dessa categoria nós temos o carcinoma papilar de tireoide, que corresponde a 84% dos casos aproximadamente, seguido do carcinoma folicular, cerca de 2 a 5%, e por fim também incluindo o carcinoma das células de Hürtel, dentro dessa categoria carcinoma diferenciado de tireoide. Das principais vias envolvidas nos mecanismos de carcinogênese tireoidiana, muito se vem compreendendo recentemente, e nós temos o envolvimento da via da PI3 quinase e da MAP quinase. Inicialmente, olhando a via da iniciação do câncer de tireoide, da iniciação do câncer é o acometimento e a ativação da via da MAP quinase. Essa via leva a processos de iniciação do câncer, como eu falei, por alterar a expressão gênica, levando à perda da diferenciação celular, proliferação e crescimento celular e angiogênese. Por outro lado, nós temos a via da PI3 quinase, que os eventos que acometem essa via vão principalmente envolver processos de reparo de DNA, parada do ciclo celular, apoptose, e aqui nós podemos destacar a mutação no promotor do gene TERT, que vai ativar ainda mais aquela via da MAP quinase que já estava ativa. Com isso, a ativação aberrante dessas duas vias vai levar progressivamente a uma alteração na captação de iodeto, porque vai alterar a expressão gênica da proteína NIS, que é o syn-porter de sódio e iodo, e, portanto, esses tumores, à medida que o tumor progride, esses tumores tornam-se menos ávidos por iodo. Sabemos que o tratamento do carcinoma diferenciado de tireoide baseia-se principalmente na cirurgia, que pode ir desde uma lobectomia, passando por uma tireoidectomia total, com ou sem esvaziamento ganglionar, isso vai depender de como o paciente se apresenta para nós. E também o outro pilar é o iodo radioativo, que pode ser para ablação de remanescentes, ou na terapia adjuvante, na presença de metástases conhecidas ou suspeitas do carcinoma de tireoide. Quem vem acompanhando a evolução, pode passar o próximo, quem vem acompanhando a evolução do manejo do carcinoma diferenciado de tireoide, nota que as progressivas guidelines que vêm sendo liberados pela American Thyroid Association e também pela Associação Europeia e também uma tendência na Associação Latino-Americana de Tireoide, vem ocorrendo modificações importantes no modo de manejar esse carcinoma diferenciado de tireoide. No melhor estilo, less is more. É uma certa tendência em se fazer cirurgias menores, menor indicação de iodo, radioativo, enfim, uma certa tendência a ser menos invasivo. Mas o fato é que quando nós recebemos o paciente que
teve o diagnóstico de câncer de tireoide e foi operado, nós vamos, na primeira consulta, de posse do laudo histopatológico, nós vamos avaliar esse paciente do ponto de vista do risco de doença, de recorrência da doença. Então, nós vamos levar em consideração aspectos clínicos do paciente, como, por exemplo, a idade, o sexo, aspectos anatomopatológicos, como a gente pode ver em vários aspectos, em vários detalhes aqui desse slide, né, aspectos que nós vamos ver ao receber o laudo histopatológico, e, inclusive, nós podemos levar em consideração, como nós vemos aqui, aspectos, pode voltar, aspectos moleculares do tumor, né? Então, quando a gente tem alguma informação de mutações BRAF ou mutação do promotor do TERT, a gente pode levar isso em consideração, e isso vai nos ajudar a classificar esse paciente, num paciente que tem um baixo risco de recorrência, um risco intermediário ou alto risco. E com isso, nós vamos decidir se esse paciente vai ou não receber dose terapêutica de iodo e também qual o nível de supressão de TSH que nós vamos oferecer a esse paciente ao longo do acompanhamento. Aqui nessa tabela, que é da Associação Americana de Tireoide, da última diretriz, nós temos uma avaliação aqui da resposta terapêutica daqueles pacientes que foram submetidos à cirurgia e fizeram a terapia com o iodo radioativo. Ao longo do primeiro ano, nós vamos fazer uma série de exames com esses pacientes, tanto exame clínico quanto ultrassonografias, avaliação de tiroglobulina. Ao final do primeiro ano, habitualmente nós fazemos uma outra PCI diagnóstica para avaliar como foi a resposta ao tratamento. E nós vamos poder caracterizar esses pacientes uma resposta excelente, uma resposta bioquímica incompleta, resposta estrutural incompleta ou uma resposta indeterminada. Eu queria destacar aqui aqueles pacientes com a resposta estrutural incompleta, que são aqueles nos quais você observa, através de exames de imagem, a evidência de doença estrutural. Esses pacientes, 50% a 85%, vão continuar a ter doença persistente, apesar de sucessivas terapias adicionais com radioiodo. Ou seja, esses são os pacientes que vão tender a desenvolver refratariedade ao iodo. E nesses pacientes, a morte relacionada à doença pode variar de 11% para metástases locorregionais até 50% para metástases à distância. Então, é um ponto importante dentro do acompanhamento definir quando o paciente se torna refratário ao iodo, porque é um momento em que você vai realmente deixar de oferecer esse tratamento para o paciente, avaliando que ele não tem mais benefício do tratamento. É ainda uma questão que envolve certa controvérsia, ainda não há um consenso sobre quais são os critérios, a gente pode discutir isso hoje à noite, acredito que é um aspecto importante, mas eu trago aqui alguns critérios que vêm sendo cada vez mais utilizados nos diversos artigos. Então, o primeiro critério de refratariedade ao iodo é a ausência de captação ao iodo radioativo. Então, a gente vê aqui na primeira figura um paciente que tem várias lesões e que nenhuma delas tem captação. Isso pode ser após uma PCI diagnóstica ou, preferencialmente, após a dose terapêutica. Então, aquele paciente que recebeu a dose terapêutica e não houve captação, esse é um critério maior para se considerar que esse paciente é refratário ao iodo radioativo. Uma outra possibilidade, um outro critério, é a concentração apenas em algumas lesões. Então, nessa segunda figura, nós temos um paciente que tem lesões que captam e algumas lesões não captam, uma lesão ali que não é captante. Então, esse seria também um critério de que aquela lesão ali é refratária ao iodo. Uma outra possibilidade é que o paciente apresente uma boa captação, os tumores captam bem, mas ocorre uma progressão significativa apesar dessa concentração. Então, em pouco tempo, os tumores crescem, apesar de uma concentração inicial do radioiodo. E um quarto critério baseia-se na dose cumulativa de radioiodo que esse paciente recebeu e que atualmente vem se utilizando um ponto de corte de 600 miliquirris. Então, quando nós definimos que o nosso paciente está com uma tiroglobulina positiva,
e com a PCI negativa, é aquele paciente que não tem captação e que nós o definimos como um paciente refratário ao iodo, nós precisamos fazer uma boa avaliação de imagem desse paciente. É o momento de rever uma ultrassonografia cervical, se há alguma dúvida na primeira, é o momento de ter uma ótima ultrassonografia cervical, fazer um PET-CT, uma tomografia da região cervical e uma tomografia de tórax, e nesse momento, nós endocrinologistas que sempre evitamos o exame com contraste, nesse momento é bom que se faça com contraste, porque a gente vai ter uma melhor avaliação da relação com estruturas cervicais, com vasos, e no caso do tórax, a gente pode avaliar melhor o mediastino. E um exame que a gente não costuma solicitar, mas que deve ser solicitado nesse momento, uma ressonância nuclear magnética de crânio, para avaliar a possibilidade de pequenas metástases cerebrais que podem passar despercebidas no PET-CT. Então, como é que nós vamos manejar esse paciente com carcinoma diferenciado de tireoide avançado? Começando ali pela base da pirâmide, se houver ainda alguma possibilidade de cirurgia, a gente vai oferecer essa cirurgia se as lesões forem ressecáveis localmente ou metástases que sejam ressecáveis. A gente vai manter a supressão desse paciente, TSH suprimido. Então, esse é um paciente em que a gente não vai relaxar a dose de levotiroxina. A gente vai manter o paciente sem hipertireoidismo, mas idealmente com um TSH menor do que 0,1. Trazer novamente, chegar novamente com a medicina nuclear e discutir esse caso para ver se ainda existe possibilidade de resposta ao radioiodo, discutir possibilidades de dosimetria e, eventualmente, até fazer uma dose empírica. E se o paciente, então, for considerado ainda ávido, mas uma vez que o paciente é considerado refratário ao iodo, a partir daquele ponto observação, é uma conduta bastante utilizada, é o que a gente fez durante muitos anos, e muitos desses pacientes permanecem, mesmo com metástases, por exemplo, metástases pulmonares, eles permanecem estáveis e muito assintomáticos durante vários anos. Então, a observação mais frequente, consultas mais frequentes, com uma avaliação clínica, tiroglobulina, exames seriados de imagem desse paciente, é uma conduta bastante pertinente e adequada. Oferecimento de tratamentos localizados, como cirurgia, radiação, ablação térmica e embolização. Uso de drogas moduladoras ósseas, como bifosfonados e o RANKL, inibidores do RANKL, como o denosumab, principalmente naqueles pacientes que têm metástases ósseas. E, por fim, pode-se considerar a terapia sistêmica. O que vai definir esse momento de considerar a terapia sistêmica é o ritmo de progressão. Então, se você nota, durante esse seu período de observação, que o paciente está bem estável, que os tumores metastáticos estão estáveis, sem nenhum crescimento, sem nenhum avanço, não há por que oferecer a terapia sistêmica. Mas se você percebe que esse paciente está progredindo, então, é uma opção que nós temos, a terapia com inibidores quinase, e pode passar o próximo. É o momento também, se pensar no perfil genético desse tumor, e daqui a pouco eu vou mostrar exemplos da importância de se fazer esse perfil genético, e ressaltando aqui, quando nós consideramos a terapia sistêmica, pode passar o próximo, por favor? Quando a falência dos tratamentos anteriores, o paciente deve ter uma performance boa, uma performance status aceitável, e um dos seguintes, uma doença sintomática, ou uma doença que ameaça estruturas vitais, ou uma doença clinicamente significante que vem progredindo rapidamente. Esses são os critérios aí para carcinoma diferenciado de tireoide. E aqui, só para trazer um exemplo, que foi do meu trabalho de doutorado, da minha tese, um exemplo, eu trabalhei com 12 pacientes com carcinoma diferenciado de tireoide, refratário, e nós utilizamos um painel pan-câncer, o que contemplava 592 genes, e dentro desse universo de 12 pacientes, nós observamos diversas mutações de ponto, como vocês podem observar aí na parte superior da tabela, algumas fusões gênicas, inclusive fusões que têm alvo molecular específico para elas, como a fusão NTRK1, e próximo, e um paciente, adicionalmente, nós ainda pesquisamos o gene TERT, a mutação do promotor do TERT, e um desses pacientes, o segundo paciente, ele tinha uma mutação BRAF, não B600,
e também tinha mutação do promotor do TERT. Então, só para observar, só para exemplificar que nós, quando realizamos painéis genéticos, nós podemos identificar alvos moleculares. E é exatamente isso que eu quero mostrar com essa figura, essa que é uma das últimas figuras, que nós estamos vivendo um momento em que nós temos, para o carcinoma diferenciado de tireoide, para o câncer avançado de tireoide, diversos alvos moleculares para oferecer, né? Então, diversas drogas que vão agir em pontos específicos dos mecanismos de carcinogênese tiroidiana, como nós vemos aqui na parte central da célula, as vias da MAP quinase e da PI3 quinase. Então, algumas drogas que vão agir nessas proteínas envolvidas nessas vias, outras drogas vão focar em receptores, tirosina quinase ou outros tipos de receptores. Eu destaco aqui, próximo, o sorafenib e o lenvatinib, que são as drogas que são aprovadas para o tratamento do carcinoma diferenciado de tireoide avançado e refratário ao iodo. Destaco também, próximo, por favor, os inibidores BRAF e os inibidores MEK, né, agora aqui em vermelho, porque ao inibirem essas proteínas, eles permitem, como a gente vê aqui na figura, eles permitem a expressão da proteína NIS, a reexpressão do SYMporter, né, a reexpressão da proteína NIS, e com isso a volta à captação do iodo, ou seja, a rediferenciação dessa célula folicular, a célula que não era mais ávida por iodo, que volta a adquirir essa capacidade, que é um nosso sonho de consumo. Nós endocrinologistas adoramos quando essas células captam iodo, né? E por fim, eu queria destacar que aqui embaixo na figura também temos um novo alvo relacionado à medicina nuclear, né? Ao uso do DOTA-TATE, lutécio DOTA-TATE, não apenas para a carcinoma medular tireoide, mas também alguns estudos já apontam a possibilidade de uso no carcinoma diferenciado de tireoide, avançado e refratário a iodo, como acredito que o Gustavo vai comentar sobre isso. E aqui eu tenho, nessa figura, eu tenho aqui alguns exemplos de pacientes que utilizaram os inibidores MEK, no caso aqui o selumetinib, e que ao inibir o MEK, houve uma reexpressão da proteína NIS e o tumor voltou a captar iodo. É o que nós vemos nessa figura, na parte basal da figura, havia pequena captação, e após o uso do selumetinib por um curto período de tempo, esses tumores voltaram a captar iodo. E por fim, um trabalho mais recente, também nesse sentido, nessa linha de rediferenciação tumoral, utilizando inibidores BRAF, inibidores MEK, ou combinação desses dois inibidores, fez um acompanhamento, um follow-up de diversos pacientes, e aqui nessa figura a gente tem alguns exemplos dos pacientes que tiveram melhor resposta, né? Pré e pós-tratamento, pacientes que não apresentavam captação, passaram a apresentar captação, e com isso puderam ser oferecidos novamente o tratamento com iodo radioativo. E era isso que eu tinha a apresentar, agradeço a oportunidade